Como saber se tenho diabetes gestacional? Olha, eu vou te falar que eu já vi alguns casos de mulheres grávidas recebendo o diagnóstico de forma totalmente errada. Por isso que nesse vídeo hoje eu vou te explicar detalhe por detalhe tudo sobre como de fato é feito o diagnóstico de diabetes gestacional. Olá, Flor! Seja bem-vinda ao canal. Eu me chamo Flávia Lopes, eu sou nutricionista, eu trabalho com nutrição na gestação e eu também sou mãe. E o meu objetivo aqui, compartilhando conteúdo com você, é te ajudar a ter uma gestação mais saudável, um bebê bem nutrido, que cresce e se desenvolve de forma adequada. E eu te convido, então, a me seguir nas redes sociais, a me acompanhar nas redes sociais, curtir esse vídeo, se inscrever aqui no canal e ativar as notificações para ficar por dentro de todos os conteúdos que eu compartilhar aqui. Bom, antes de falarmos como é feito o diagnóstico, é fundamental entendermos o que é o diabetes. É fundamental que você entenda o que de fato é o diabetes. O diabetes é uma alteração metabólica caracterizada por aumento dos níveis de açúcar no sangue, que a gente chama de hiperglicemia. Seja por uma incapacidade da insulina de exercer sua função, que é o hormônio que é responsável por equilibrar esses níveis de açúcar no sangue, essa glicose no sangue, ou por uma falta da insulina, por alguns motivos. Então isso acaba fazendo com que o seu sangue fique com níveis elevados de glicose que não deveria ficar. E essa alteração metabólica é uma alteração metabólica muito comum de acontecer na gestação. Mas é muito importante que você entenda também que essa hiperglicemia ela pode ser diferenciada em duas categorias. Então existem dois tipos de diabetes na gestação. Meu Deus, Nutri, como assim? Eu pensei que era só uma. Sim, existem dois tipos. E por conta disso acontece muita confusão, alguns profissionais acabam errando os valores, mas agora você vai entender tudo de fato como acontece. Então existe diabetes diagnosticado na gestação e existe o diabetes gestacional. São duas coisas diferentes, porque os valores para diagnóstico são diferentes. Gostaria de ressaltar aqui que toda mulher gestante deve ter a sua glicemia de jejum avaliada no primeiro trimestre. Ah, Nutri, mas o meu médico pediu aquela bateria de exames lá, mas não veio glicemia, não veio glicose em jejum. Não, gente, tá errado. Deveria ter sido solicitado. Você deve ter a sua glicemia de jejum avaliada no primeiro trimestre, tá bom? E aí, uma gestante no primeiro trimestre vai ter a sua glicemia de jejum avaliada, vai sair o resultado e existem algumas possibilidades. A primeira possibilidade é que o resultado da glicemia em jejum dê menor que 92 miligramas por decilitro. Você consegue olhar lá no seu exame. Então, se der menor que 92, significa que você não tem diagnóstico de diabetes, que você não tem nada, mas você deve reavaliar isso mais lá pra frente, entre 24 e 28 semanas, realizando a curva glicêmica, que a gente chama também de TOTG, ou teste de tolerância oral à glicose. Tá? Então, mas o meu médico disse que não tem necessidade de avaliar mais, porque não deu alterada a minha glicose em jejum. Tá errado também. Tem que avaliar sim, de acordo com o protocolo da Sociedade Brasileira de Diabetes. Você tem que reavaliar entre 24 e 28 semanas com o teste de tolerância oral à glicose. Ok? Segunda possibilidade, se a sua glicemia de jejum der igual a 92 ou acima de 92 e menor que 125 ou igual a 125, você tem o diabetes gestacional, tá? Esse diabetes gestacional é uma intolerância ao carboidrato que foi desenvolvida na gestação, mas que não chega a ter níveis que se encaixam no critério de diabetes fora da gestação. Ou seja, a glicemia acima de 126. Então, fica ali entre 92 e 125. Se der 92, já fecha o diagnóstico de diabetes gestacional. O médico já deve fechar. Se der 125, também. E se der entre esse intervalo também, diabetes gestacional. Só que aqui eu gostaria de fazer um adendo. O valor mínimo, né, é 92. Mas, às vezes, já aconteceu pacientes minhas chegarem com o exame 91, 90, então a gente já liga um alerta ali, porque é um valor muito próximo ao valor do diagnóstico, né? Então falta 1 miligrama por decilitro para atingir o valor diagnóstico, então a gente já
desse jeito, mesmo sem fechar diagnóstico, já toma cuidado com a alimentação, já melhora alguns hábitos, já começa atividade física se não começou ainda, tá bom? E existe a terceira possibilidade. A terceira possibilidade é se a sua glicemia de jejum der igual ou maior que 126, ou se der igual ou maior que 200 mg por decilitro, se o exame não foi feito com jejum. Ou se a sua hemoglobina glicada, o exame que foi solicitado, a hemoglobina glicada, der igual ou maior a 6,5%, tá bom? Então, de novo, glicemia de jejum igual ou maior a 126, glicemia sem jejum igual ou maior a 200 mg por decilitro, ou hemoglobina glicada igual ou maior que 6,5%. Nesse caso, você vai ser diagnosticada com um diabetes diagnosticado na gestação, que é diferente do diabetes gestacional. Por que é muito importante saber esses valores, diferenciar isso? Porque eu já vi acontecer de profissionais falarem assim, não, mas a sua glicemia não está acima de 126, então você não tem diabetes. Tá, ela não vai ter o diabetes diagnosticado na gestação, mas ela se encaixa nos critérios de diabetes gestacional, de repente, né? Então é importante estar de olho nisso. E a glicemia de jejum vai ser o valor, o exame, o parâmetro para fechar o diagnóstico. Só vai ser, a hemoglobina glicada, ela só vai ser utilizada para diagnóstico de diabetes diagnosticado na gestação se ela for maior que 6,5%. Então, se uma gestante recebe o diagnóstico de diabetes gestacional ou de diabetes diagnosticado na gestação, a primeira coisa é iniciar logo o tratamento, né? Ela deve ser orientada a iniciar o tratamento. Agora, se uma gestante não teve glicemia de jejum alterada, não recebeu nenhum diagnóstico no primeiro trimestre, ela deve repetir essa triagem, essa avaliação entre 24 e 28 semanas com a curva glicêmica, com o TOTG. Por que eu estou frisando isso? Porque eu já vi acontecer de gestantes não reavaliarem a glicemia, os valores de glicose na curva glicêmica entre 24 e 28 semanas, só porque no primeiro trimestre não deu alterado. E já dando um spoiler aqui, em relação ao tratamento, que não deve ser iniciar com a medicação, é outra coisa. E em relação aos valores da curva glicêmica, como é feito o diagnóstico lá com 24 e 28 semanas com a curva glicêmica, vai ser um assunto para os próximos vídeos, né, que eu vou trazer aqui para o canal. Então, por isso que é muito importante você se inscrever e ativar as notificações, porque eu vou trazer mais conteúdo em relação a isso para fechar todo o conhecimento, para você ficar por dentro de tudo. Alguns fatores podem aumentar o risco de diabetes gestacional, como histórico familiar, ganho de peso excessivo na gravidez, idade avançada. E é muito, muito importante que esse diagnóstico ele seja realizado de forma adequada, porque existem muitos riscos para o bebê, muitos riscos para a mãe que podem ocorrer por conta dos níveis descontrolados de glicemia no sangue. Pode acarretar em abortamento, em prematuridade, em malformações congênitas, desconforto respiratório. Na mãe, pode aumentar o risco de desenvolver diabetes na vida futura, depois do parto, pode aumentar o risco de infecção como candidíase vaginal, infecção urinária. Então existem uma série de intercorrências que podem acontecer por não receber esse diagnóstico, não saber como controlar, não agir, não realizar o tratamento. Então, Flor, o que você vai fazer? Você vai pegar o seu exame, você vai dar uma olhadinha e você já vai ficar atenta também. Se você está no primeiro trimestre, olha lá se você fez, né? Se a sua glicemia foi avaliada, olha lá de fato qual o valor, se não se encaixa de repente em algum valor de diagnóstico. E também pergunte para o seu médico, né? Cobre dele, porque o que eu acredito é que a gestante ela deve ter também a sua autonomia, ela deve ser protagonista da sua gestação, ela deve saber o que vai acontecer, o que não vai acontecer, também para poder cobrar, né? Tem muita mulher que ela deixa 100% tudo na mão do profissional que acompanha ela e ela não tá ali questionando também, pesquisando e muitas vezes acaba passando batido, o profissional não se atualiza. Eu acompanho gestantes, eu
acabam lidando, né, com a conduta de outros profissionais e infelizmente isso acontece muito. Então, quando a gente está ali entendendo, pesquisando de fato, sabendo o que deve ou não acontecer, é muito mais fácil da gente poder cobrar o profissional que acompanha a gente. Então, pegue aí o seu exame, dê uma olhadinha, dê uma checada para ver se está tudo ok. Flor, eu gostaria de ressaltar aqui que se você recebeu esse diagnóstico, é muito possível que você consiga controlar isso, seja com alimentação, seja com exercício, ou seja, se você tiver necessidade de utilizar um medicamento e de você ter uma gestação tranquila, ter um parto tranquilo, seu bebê nascer super saudável. Então, basta você receber as orientações corretas, fazer tudo certinho, bonitinho, cuidar, se alimentar. E independente de qualquer diagnóstico, se você tem diabetes gestacional, se você não tem, na gravidez é muito importante que a gente tenha uma qualidade de vida, que a gente tenha uma vida saudável, rotina de exercício físico, alimentação de qualidade, bastante água, porque a gravidez ela é um período muito sensível, o seu bebê depende 100% do que você está oferecendo para ele. Então é um período de muita responsabilidade. Então eu desejo que você tenha uma gestação tranquila, uma gestação saudável, eu tô aqui para isso. Eu espero que você tenha gostado desse vídeo. Se gostou, curte, compartilha com alguma amiga e eu te espero no próximo vídeo. Beijão!